A vida tem um jeito cruel de nos ensinar certas verdades. E algumas dessas verdades, quando descobertas tarde demais, deixam feridas que jamais cicatrizam. Se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu teria aberto os olhos antes. Mas eu era jovem, ingênua, e acreditava que amor era algo que se construía com o tempo. Mal sabia eu que algumas pessoas simplesmente nunca nos amam, não importa o quanto tentemos. Olá, meus queridos! Meu nome é Dona Valentina, tenho 72 anos, e hoje quero compartilhar com vocês uma história que carrego no peito há muitos anos. Não é uma história feliz no começo, mas prometo que no final vocês vão entender por que sou grata por tudo que vivi. Mas antes de começarmos, me conta aqui nos comentários. De onde vocês estão assistindo esse vídeo? Eu adoro saber até onde minha voz pode chegar. E se você gosta desse tipo de relato, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa para vocês. Bom, agora eu vou contar como tudo começou. Eu conheci Roberto quando tinha apenas 19 anos. Naquela época, casar era quase uma obrigação para uma moça da minha idade. Eu não conhecia nada da vida, nunca tinha viajado, nunca tinha conhecido muitos rapazes, e quando ele apareceu, me encantei por sua confiança. Ele não era um homem bonito, mas era seguro de si, e falava como se soubesse de tudo. Meu pai sempre dizia que eu precisava de um homem forte, que soubesse liderar uma casa, e Roberto se encaixava exatamente nesse perfil. O namoro foi rápido. Com menos de 6 meses, já estávamos casados. Eu, sonhando com um futuro de amor, e ele... Bom, hoje vejo que para ele eu era apenas uma peça que encaixava bem no seu plano de vida. Nos primeiros anos, eu me dedicava completamente ao nosso lar. Roberto sempre foi muito exigente. Ele gostava das coisas do jeito dele, e eu fazia de tudo para agradá-lo. Se a comida não estava perfeita, ele reclamava. Se a casa tinha um grão de poeira, ele revirava os olhos. Mas eu pensava, ele é assim porque quer o melhor para nós. E assim os anos foram passando. Eu trabalhava duro. Roberto dizia que mulher dele não podia ficar parada. Então, além de cuidar da casa, eu comecei a ajudar no negócio da família. Ele tinha uma mercearia, e eu passava horas e horas atendendo clientes, anotando contas, limpando prateleiras, enquanto ele ficava sentado atrás do balcão, tomando café e conversando com os amigos. Mesmo quando fiquei grávida do nosso primeiro filho, não parei. Trabalhei até o último mês, e assim que pude, voltei para a mercearia. Roberto dizia que eu tinha que ser forte, e eu acreditava. Mas o que eu não percebia era que, enquanto eu dava tudo de mim, ele nunca fazia o mesmo por mim. E foi assim que passei décadas ao lado de um homem que nunca me olhou com carinho, que nunca segurou minha mão com ternura, que nunca me enxergou como uma mulher que também merecia ser cuidada. Na época, eu não via. Mas hoje, olhando para trás, vejo o quanto eu estava sozinha, mesmo dentro do meu próprio casamento. Quando eu era jovem, eu acreditava que o casamento era uma parceria, que marido e mulher deveriam caminhar juntos, lado a lado. Mas a verdade é que, no meu casamento, eu era a única que caminhava. Roberto apenas se deixava levar. Nos primeiros anos eu ainda tinha esperanças de que ele mudaria. Pensava que, com o tempo, ele perceberia o quanto eu me esforçava e começaria a valorizar isso. Mas os anos passaram, e em vez de se tornar um parceiro melhor, ele simplesmente se acostumou a me ver como alguém que estava ali para servi-lo. Roberto nunca pegou em uma vassoura, nunca lavou um prato, nunca se preocupou em perguntar se eu estava cansada. Ele dizia que homem não fazia serviço de mulher. E eu, como tantas outras esposas daquela época, aceitava isso sem questionar. Afinal, foi assim que fui criada. Mas o pior nem era isso. O pior era que ele não se contentava em me ver apenas cuidando da casa. Ele queria mais.
A mercearia da família, que no início parecia ser um projeto dos dois, rapidamente se tornou meu trabalho. Roberto se limitava a dar ordens. Eu acordava antes do sol nascer para arrumar a loja, cuidar do caixa, organizar as prateleiras. Atendia os clientes com um sorriso no rosto, mesmo quando estava exausta. Enquanto isso, Roberto passava o dia sentado atrás do balcão, lendo jornal, tomando café e conversando com os amigos. Se eu reclamasse do cansaço, ele dizia que eu deveria ser grata por ter um marido trabalhador. Trabalhador? Eu é que fazia tudo. Mas naquela época, eu não tinha forças para discutir. Eu só abaixava a cabeça e seguia em frente. Quando nossos filhos nasceram, a situação ficou ainda mais difícil. Eu já não dormia direito por causa dos bebês, mas mesmo assim, Roberto esperava que eu continuasse na mercearia todos os dias. Ele dizia que a loja não podia fechar e que eu precisava dar conta de tudo. E eu tentava. Meu Deus, como eu tentava! Mas o corpo tem limites. E o meu começou a dar sinais de que não aguentava mais. Meu cansaço se transformou em dores constantes, tonturas, fraqueza. Mas Roberto não via isso. Ou melhor, via, mas escolhia ignorar. Ele sempre tinha uma desculpa. Você precisa se alimentar melhor. É só um resfriado. Mulher tem essas frescuras. E assim, eu fui empurrando meu próprio corpo além dos limites. Porque, naquela época, eu achava que não tinha escolha. O tempo passou. Os anos de esforço começaram a me cobrar um preço alto. E então, um dia, aconteceu o que eu mais temia. Meu corpo finalmente cedeu. E quando isso aconteceu, eu descobri que, para Roberto, eu nunca fui nada além de uma ferramenta. Uma que ele usou até o último fio de força. E que, quando quebrou, ele simplesmente quis jogar fora. Eu lembro do dia exato em que meu corpo desistiu. Foi como se, de uma hora para outra, tudo dentro de mim tivesse chegado ao limite. Acordei antes do sol nascer, como fazia todos os dias. Mas assim que tentei me levantar, senti um peso enorme me puxando para baixo. Minhas pernas estavam fracas, minha cabeça rodava e uma dor latejante tomava conta do meu peito. Tentei ignorar. Não podia me dar ao luxo de descansar. Roberto não gostava de atrasos. Ele queria a mesa do café arrumada na hora certa, a roupa dele já separada, a casa limpa antes do meio-dia. E claro, eu na mercearia o mais cedo possível. Mas, naquele dia, algo estava diferente. Quando coloquei os pés no chão, minhas pernas falharam. Caí sentada ao lado da cama, sentindo um frio estranho percorrer meu corpo. Meu coração batia descompassado, como se tentasse me avisar que algo estava muito errado. Fiquei ali por alguns minutos tentando recuperar o fôlego. Fechei os olhos e, por um instante, minha mente voltou ao passado, ao tempo em que eu não precisava carregar o peso do mundo sozinha. Lembrei da minha mãe. Ela sempre dizia que uma mulher forte aguenta qualquer coisa. Que foi assim com ela, com a mãe dela antes dela. E que seria assim comigo. Mas naquela manhã, pela primeira vez, eu senti que não aguentava mais. Minha mãe se foi cedo e meu pai partiu pouco tempo depois. Quando ele faleceu, já fazia anos que eu não morava na casa deles, mas mesmo assim, me lembro do vazio que senti. Era como se, com a partida dele, qualquer última esperança de proteção tivesse desaparecido. Eu nunca quis admitir, mas senti saudade do tempo em que tinha para onde correr. Agora eu não tinha mais ninguém. Respirei fundo e tentei me levantar de novo. Dessa vez, consegui ficar de pé, mas meu corpo tremia. Fui até a cozinha tentando ignorar a fraqueza, tentando convencer a mim mesma de que era só cansaço. Roberto já estava sentado à mesa quando entrei. Nem olhou para mim. O café está demorando hoje. Foi tudo o que ele disse. Tentei responder, mas minha boca estava seca. Minhas mãos tremiam enquanto pegava a chaleira para servir o café.
Eu me sentia cada vez pior. Quando ele percebeu que eu estava demorando, finalmente ergueu os olhos. O que foi? Está com preguiça hoje? Aquela frase bateu em mim como um soco. Preguiça? Depois de todos esses anos? Depois de tudo que fiz por ele? Tentei segurar a chaleira, mas meus dedos falharam. O café quente escorreu pela mesa. Roberto se levantou num pulo. Valentina, olha o que você fez! Está me ouvindo? O que deu em você? Foi então que senti minha visão escurecer. Tudo ao meu redor começou a girar. O chão sumiu debaixo dos meus pés. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, meu corpo cedeu. Desmaiei ali mesmo, diante dos olhos de Roberto. E sabe o que ele fez? Nada. Quando acordei, estava deitada no sofá. Não porque ele tinha me carregado para lá. Não porque ele se preocupou comigo, mas porque, segundo ele, eu estava atrapalhando a mesa do café. Você desmaiou porque não come direito, é isso. Pare de drama e se levante. Ele não chamou um médico. Não perguntou se eu estava bem. Ele simplesmente seguiu com o dia dele, como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, uma verdade cruel tomou conta de mim. Se eu morresse ali, Roberto nem sequer se importaria. Depois daquele desmaio, algo dentro de mim mudou. Eu já sabia que Roberto nunca tinha sido um homem carinhoso, mas, até aquele dia, eu ainda me agarrava à esperança de que, no fundo, ele se importava comigo. De que, de alguma forma, depois de tantos anos juntos, ele ao menos sentiria minha falta se algo me acontecesse. Mas a verdade é que eu era apenas uma peça no jogo dele. Uma peça que servia para manter a casa funcionando, para manter a mercearia organizada, para garantir que ele tivesse tudo o que queria, sem precisar levantar um dedo. E agora que eu estava doente, eu não servia mais para ele. Os dias passaram e minha saúde não melhorava. Eu me sentia mais fraca a cada manhã. As dores aumentavam. Meus braços e pernas estavam tão leves que pareciam não fazer parte do meu corpo. Eu tentava continuar trabalhando, mas tudo ficava mais difícil. E Roberto? Ele fingia que nada estava acontecendo. Se eu demorava para levantar da cama, ele resmungava. Se eu não conseguia preparar o jantar a tempo, ele ficava impaciente. Se eu precisava sentar um pouco para descansar, ele me olhava como se eu estivesse fazendo corpo mole. Até que um dia, sem rodeios, sem qualquer demonstração de preocupação, ele simplesmente me disse: Eu não quero cuidar de mulher doente. Eu estava no quarto, sentada na beirada da cama, tentando ignorar a dor que subia pelas minhas costas. Quando ele entrou no quarto e disse isso, eu senti o ar sair dos meus pulmões. O quê? Foi tudo o que consegui responder. Ele cruzou os braços e repetiu, como se estivesse falando de algo simples, como o preço do arroz ou o horário da missa. Eu não sou homem de ficar preso a uma mulher doente. Você está fraca, sempre cansada. Eu não me casei para ter que cuidar de ninguém. Eu senti meu corpo inteiro congelar. Não era surpresa. Não deveria ser. Depois de todos aqueles anos ao lado dele, eu já deveria saber que ele não era capaz de amor, de cuidado, de compaixão. Mas ouvir aquelas palavras em voz alta me destruiu por dentro. Fiquei ali, olhando para ele, tentando entender se aquilo era real. Se era possível que um homem que dividiu a vida comigo por tanto tempo pudesse me descartar dessa forma. E o que você quer que eu faça, Roberto? Perguntei, minha voz fraca. Ele deu de ombros. De ombros. Como se minha vida, minha saúde, tudo pelo que eu estava passando, não tivesse a menor importância. Você que se resolva. Mas eu não vou viver ao lado de uma mulher que só reclama de dor. Eu mereço mais do que isso. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça por dias. Eu passei anos da minha vida sendo a mulher perfeita para ele. Fiz tudo o que ele pediu. Cuidei da casa.
Trabalhei até não aguentar mais. Me sacrifiquei para que ele tivesse tudo do bom e do melhor. E agora que eu não conseguia mais dar conta de tudo, ele simplesmente queria me descartar. Naquele momento, eu percebi que minha vida nunca tinha sido minha. Eu nunca tive escolha. Nunca tive voz. Sempre fui apenas o que ele queria que eu fosse. Mas o pior ainda estava por vir. Porque eu não sabia. Mas Roberto já tinha um plano para me substituir. Depois daquele dia, alguma coisa mudou em Roberto. Ele passou a chegar mais tarde em casa. No começo dizia que estava trabalhando até mais tarde na mercearia, que as contas estavam apertadas e ele precisava se esforçar mais. Mas eu sabia que era mentira. Eu passei a vida ao lado daquele homem e conhecia bem quando ele estava escondendo algo. Ele já não se preocupava em inventar desculpas bem elaboradas. Algumas noites, simplesmente dizia que ia sair para tomar um ar. Outras, nem se dava ao trabalho de avisar. Quando eu perguntava onde ele estava indo, ele apenas resmungava algo como "não te interessa" e batia a porta. No fundo, eu já sabia a verdade, mas meu coração ainda se recusava a aceitar. Foi só quando comecei a ouvir sussurros pelas ruas que a verdade ficou impossível de ignorar. Um dia fui até a venda comprar algumas coisas para casa. Eu mal tinha forças para andar, mas ainda assim fiz um esforço. E foi lá, entre um balcão e outro, que escutei o que ninguém teve coragem de me dizer na minha frente. Duas mulheres estavam conversando baixinho, mas o suficiente para que eu ouvisse. "Você já viu o Roberto com aquela moça nova?" disse uma. "Sim. Toda noite ele passa na casa dela antes de ir para casa. Valentina nem deve desconfiar. Senti um frio subir pela minha espinha. Minhas mãos apertaram com força o pacote de farinha que eu segurava. O chão pareceu tremer debaixo dos meus pés. Eu deveria ter saído dali. Deveria ter fingido que não ouvi nada. Mas alguma coisa me prendeu no lugar. Meu corpo se recusava a se mover. Dizem que ela é muito bonita, jovem, bem cuidada. Bem diferente da esposa dele, né? Aquilo doeu mais do que qualquer coisa que eu já tinha sentido na vida. Eu passei décadas ao lado de Roberto. Dei a ele os melhores anos da minha vida. Aguentei tudo em silêncio. E agora, quando meu corpo finalmente não conseguia mais continuar, ele já tinha outra esperando para tomar o meu lugar. Quando cheguei em casa, meu coração batia tão forte que achei que fosse desmaiar de novo. Eu queria acreditar que tudo era mentira, que eram apenas fofocas, que as pessoas estavam inventando coisas porque não tinham mais o que fazer. Mas quando Roberto chegou naquela noite, a confirmação veio sem que eu precisasse perguntar nada. Ele entrou pela porta sem nem me olhar. Carregava no rosto a expressão de quem já não tinha mais medo de ser descoberto. "Onde você estava?" Perguntei sem conseguir me conter. Ele suspirou impaciente. "E desde quando eu tenho que te dar satisfação?" Fiquei em silêncio. Eu sabia que não adiantava discutir. A decisão dele já estava tomada. E então, sem qualquer remorso, ele se virou para mim e disse: "Você deveria se acostumar com a ideia de que eu não vou ficar preso aqui para sempre." Foi nesse momento que eu entendi. Eu já estava sozinha há muito tempo. Depois daquela noite, algo dentro de mim se quebrou de vez. Eu já sabia a verdade, mas ouvir aquelas palavras da boca de Roberto foi como levar um golpe do qual eu nunca mais me recuperaria. Ele já não me via como esposa, como mulher, como companheira. Eu não passava de um obstáculo no caminho dele. Nos dias seguintes, ele deixou de esconder seus passos. Chegava em casa cada vez mais tarde. Algumas noites, nem voltava. E quando voltava, trazia o cheiro de perfume barato na roupa, marcas de batom que nem se dava ao trabalho de esconder. Eu queria odiá-lo. Queria gritar, perguntar como ele podia fazer isso comigo, depois de tudo o que vivemos. Mas, no fundo, eu sabia que não adiantava.
O amor que eu sentia por ele já não existia mais. Só restava o medo. Medo do futuro. Medo de ficar sozinha. Medo de não ter para onde ir. Porque essa era para a verdade mais cruel. Eu não tinha escolha. A casa era dele. A mercearia era dele. O dinheiro, as contas, tudo estava no nome dele. Durante toda a minha vida, eu trabalhei tanto para manter tudo em pé, mas nunca me preocupei em ter algo só meu. E agora, eu não tinha nada. Eu olhava para os lados e tentava imaginar o que fazer. Para onde ir? Voltar para a casa dos meus pais? Eles já não estavam mais aqui. Minha mãe morreu cedo e meu pai partiu pouco tempo depois. Meus filhos eram jovens demais, tinham suas próprias vidas. E, na verdade, Roberto sempre fez questão de garantir que eles enxergassem apenas o que ele queria que vissem. A cidade era pequena. Todos falavam, todos sabiam, mas ninguém fazia nada. Naquela época, uma mulher como eu não tinha muitas opções. Se meu marido quisesse me deixar, ninguém ia intervir. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma noite ele chegou e, sem qualquer emoção na voz, disse o que eu já temia ouvir há muito tempo. Você não precisa mais se preocupar comigo, Valentina. Eu já estou resolvendo minha vida. Meu coração disparou. O que você quer dizer com isso? Perguntei, sentindo minha garganta secar. Ele deu um sorriso de canto. Aquele sorriso que um dia eu achei que significava segurança, mas que agora me dava arrepios. Significa que logo eu não vou mais precisar voltar para cá. Você deveria começar a pensar no que vai fazer da sua vida também. Foi então que eu percebi. Ele queria que eu saísse antes que ele precisasse me tirar. A mulher mais nova já estava esperando por ele. E eu, depois de todos aqueles anos, estava sendo jogada fora, como algo que já não servia mais. Meu mundo desabou. Mas eu não tinha tempo para chorar, porque, dali para frente, minha única opção era sobreviver. Depois daquela noite, eu não era mais a mesma. Algo dentro de mim tinha se apagado. Eu já não era Valentina. Eu era só um corpo ocupando um espaço. Passei dias sem sair do quarto. A fraqueza que antes era apenas física agora parecia ter tomado minha alma. Eu não sentia fome. Não sentia sede. Eu apenas existia. O tempo passou a ser um fardo, um peso que me esmagava mais a cada amanhecer. Lá fora, a vida seguia. Eu ouvia Roberto se arrumando, saindo cedo, voltando tarde. Ele já não se preocupava em disfarçar. Não demorou muito até que as fofocas chegassem aos meus ouvidos. Mesmo sem sair de casa, eu ainda ouvia os burburinhos. Sempre tinha uma vizinha bem-intencionada que, entre um suspiro e outro, deixava escapar. Valentina, eu sinto muito pelo que você está passando. Mas já faz tempo que ele não volta para casa todas as noites, não é? Eu apenas sorria de canto e mudava de assunto. Eu sabia que ele tinha outra. Todos sabiam, mas ninguém fazia nada. E então, um dia, aconteceu o que eu mais temia. Roberto chegou mais cedo do que o normal. Eu estava deitada tentando reunir forças para levantar, quando ouvi seus passos pesados subindo as escadas. Meu coração acelerou. Ele nunca subia no quarto. Nunca. A porta se abriu sem aviso. Ele entrou, cruzou os braços e, com a frieza de sempre, me olhou de cima a baixo. Arrume suas coisas. Eu pisquei confusa. O quê? Você já sabe. Não precisa fingir surpresa. Eu vou me casar. Eu senti o chão sumir sob os meus pés. Meu corpo estava fraco, mas naquele instante foi minha alma que desmoronou. Roberto, essa é minha casa também. Minha voz saiu baixa, quase inaudível. Ele soltou um riso curto, um riso de desprezo. Sua casa? E quem te disse isso? Você nunca pagou 1 centavo por essa casa, Valentina. Tudo sempre foi meu. E agora eu preciso dela para a minha nova família.
Eu sabia que ele era cruel, mas eu nunca imaginei que ele teria coragem de dizer aquilo na minha cara. E para onde eu vou? Isso não é problema meu. Ele disse isso, exatamente assim, sem emoção, sem hesitação, sem um pingo de humanidade. Eu senti minhas mãos tremerem, meus olhos ardiam, mas eu não queria chorar. Não na frente dele. Você realmente vai me jogar na rua? Depois de tudo? Ele deu um suspiro impaciente. Eu te avisei, Valentina. Você teve tempo para se organizar. Não adianta ficar fazendo cena agora. E então, ele se virou e saiu. A porta se fechou, e tudo ficou em silêncio. Eu fiquei ali, sentada na beira da cama, olhando para as paredes que eu mesma limpei por tantos anos. Aquelas paredes que testemunharam minha juventude, meus sonhos, minhas noites em claro. E agora, eu não pertencia mais àquele lugar. Eu não tinha para onde ir. Não tinha família. Não tinha dinheiro. Não tinha forças. E pela primeira vez na vida, eu me perguntei se aquilo era um castigo. Se talvez eu realmente não tivesse mais o direito de existir. Os dias seguintes foram um borrão. Eu via o tempo passar pela janela, mas dentro de mim, tudo parecia ter parado. Eu não tinha mais um futuro. Roberto não precisou me expulsar à força. Ele me esmagou com suas palavras e esperou que eu desistisse sozinha. E funcionou. Eu não tinha energia para discutir. Não tinha forças para resistir. Naquela época, uma mulher sem marido não era nada. Se uma mulher fosse abandonada, as pessoas não perguntavam o que o homem fez de errado. Elas apenas olhavam para ela com pena. E foi assim que passei meus últimos dias naquela casa. Como uma sombra, andando devagar, sem fazer barulho, esperando pelo momento em que teria que ir embora. Aos poucos, percebi que Roberto começou a deixar dinheiro na mesa da cozinha. Pequenas quantias, como se fossem esmolas. Ele não dizia nada, mas o recado estava claro. Pegue isso e vá embora. Eu olhava para aquelas notas e sentia um nó no estômago. Aquele homem tirou tudo de mim e agora queria me comprar com migalhas. Mas mesmo que eu odiasse aceitar aquele dinheiro, eu não tinha escolha. Sem trabalho, sem família para recorrer, sem amigos que tivessem coragem de me ajudar, eu dependia daquelas poucas notas para sobreviver. Então, um dia, ele finalmente disse o que já estava planejando há tempos. Você tem uma semana para sair. Eu engoli em seco. E para onde eu vou, Roberto? Ele deu de ombros. Não se importava. Nunca se importou. Isso não é problema meu. Já te dei tempo demais. Agora é com você. Uma semana. 7 dias. Era tudo o que eu tinha para encontrar um destino que não existia. Eu andei por ruas que um dia me foram familiares, mas que agora pareciam me rejeitar. As vizinhas me olhavam de canto de olho. Algumas até cochichavam. Eu era uma mulher largada pelo marido. Eu era um fracasso. Tentei encontrar abrigo na casa de uma amiga antiga, mas ela hesitou ao me ver na porta. Valentina, se fosse só por mim, você sabe que eu te ajudaria, mas meu marido, ele não quer se meter nisso. E foi assim, de porta em porta, que percebi que eu não tinha para onde ir. Os dias passaram como um pesadelo. Eu já não comia direito. O pouco dinheiro que ele deixava na mesa mal dava para um pedaço de pão. E então, na última noite, quando o prazo estava acabando, eu percebi que não havia mais nada para mim ali. Sentei-me na beira da cama e olhei para as paredes que um dia foram meu lar. O silêncio da casa era esmagador. Mas o pior de tudo era saber que no dia seguinte eu não teria mais onde dormir. Naquela noite, senti o vento frio entrar pela janela. Me encolhi na cama e fechei os olhos. Pela primeira vez, deixei as lágrimas caírem sem resistência. Porque eu sabia que, quando o sol nascesse, eu não teria mais nada. Na manhã do último dia, acordei antes do sol nascer. Fiquei ali, deitada na cama, olhando para o teto,
sentindo o peso do que estava por vir. Eu não tinha mais tempo. Levantei-me devagar, com o corpo fraco e as pernas trêmulas. Caminhei até a cozinha, e lá estava ele. Roberto, sentado à mesa, lendo o jornal como se nada estivesse acontecendo. Como se eu não estivesse prestes a ser jogada na rua. No centro da mesa, vi o que já esperava. Um pequeno maço de notas. Mais uma esmola, mais um sinal de que ele só queria que eu sumisse. Peguei o dinheiro sem dizer nada. Ele nem ergueu os olhos do jornal. Espero que saiba o que vai fazer da vida, Valentina. Já passou da hora de você se virar sozinha. Eu não respondi. Não havia mais nada a ser dito. Voltei para o quarto e olhei ao redor. Meu coração apertou. Aquele era o lugar onde eu tinha passado décadas. Onde eu tinha chorado, sonhado, esperado um amor que nunca veio. Agora, tudo o que restava era um silêncio vazio. Peguei a mala pequena com as poucas roupas que tinha e saí da casa sem olhar para trás. A cidade parecia maior naquele dia. As ruas pareciam desconhecidas. As pessoas passavam por mim, mas ninguém realmente me via. Eu era invisível. Caminhei até a praça e me sentei em um banco. Era o ponto mais longe que eu conseguia chegar sem rumo. O vento frio da manhã arrepiou minha pele. Eu fechei os olhos e tentei não pensar. Tentei não sentir. Mas o destino que tantas vezes tinha me virado as costas, pela primeira vez, resolveu me estender a mão. Enquanto estava ali, perdida nos meus próprios pensamentos, ouvi uma voz familiar. Valentina? É você? Abri os olhos e vi uma mulher parada na minha frente. Era Laura. Laura tinha sido minha amiga de infância. Nos tempos de escola éramos inseparáveis, mas a vida nos afastou. Eu me casei cedo, me dediquei à família e, com o tempo, nossa amizade foi ficando para trás. Ela me olhava com um misto de surpresa e preocupação. O que você está fazendo aqui, sentada sozinha? Eu tentei responder, mas minha garganta se fechou. Meus olhos se encheram de lágrimas. E, pela primeira vez, alguém percebeu a dor que eu carregava. Laura não precisou ouvir minha história para entender o que tinha acontecido. Ela apenas segurou minhas mãos e disse: Venha comigo. Você não tem que passar por isso sozinha. E naquele momento, pela primeira vez em anos, eu senti que não estava completamente perdida. Ah, e antes que eu me esqueça, o meu filho? Eu sei que estou contando essa história focando na relação entre mim e Roberto, mas seria injusto não falar dele. Nos primeiros anos de vida, ele era meu tudo, meu menino, minha alegria. Cuidar dele me fazia esquecer o quanto meu casamento era solitário. Mas conforme ele foi crescendo, Roberto começou a moldá-lo à sua maneira. Afastou meu filho de mim aos poucos, sem que eu percebesse. Se eu tentava ser carinhosa demais, Roberto dizia que eu estava amolecendo o menino. Se eu tentava conversar, Roberto me interrompia e falava por mim. Se eu chamava meu filho para me ajudar na mercearia, Roberto dizia que isso era trabalho de mulher. E assim, ele foi crescendo sem me ver. Ou melhor, aprendendo a não me ver. No começo, eu acreditava que era só uma fase. Que, quando meu filho crescesse, ele entenderia quem eu era de verdade, entenderia o que passei, entenderia que eu o amava mais do que tudo. Mas quando Roberto começou a sair todas as noites e eu percebi que estava sendo deixada de lado, meu filho não ficou do meu lado. Ele já era um homem feito. E fez sua escolha. Eu tentei. Meu Deus, como eu tentei. Filho, eu preciso saber. Você vai ficar ao lado do seu pai? Perguntei uma noite, com o coração nas mãos. Ele respirou fundo e respondeu sem hesitação. Mãe, você precisa aceitar as coisas. O meu pai sabe o que faz. Ele tem razão. Você não pode depender dele para sempre. Foi ali que eu soube. Eu já não tinha um filho. O menino que eu criei
que dormia no meu colo quando pequeno, que segurava minha mão nas ruas, tinha desaparecido. No lugar dele estava um homem que via o mundo com os olhos do pai. E assim, naquele mesmo dia, percebi que não só estava sem casa, eu estava completamente sozinha. Naquela manhã, quando deixei a casa de Roberto para trás, eu não sabia para onde ir. Caminhei pelas ruas sem rumo, sentindo o peso dos anos caírem sobre meus ombros. Eu não tinha um lar, não tinha um marido, não tinha mais nem mesmo meu filho. Mas, por mais que o desespero me consumisse, algo dentro de mim ainda lutava para sobreviver. E foi assim que eu aceitei a ajuda de Laura, minha amiga de infância. Ela me acolheu na casa dela por alguns dias, me deu um prato de comida quente, um banho e um teto para dormir. Mas eu sabia que não podia ficar ali para sempre. Eu precisava aprender a me sustentar. Foi quando ela me apresentou a Dona Estela, uma senhora que precisava de ajuda na casa e estava disposta a me dar trabalho. Eu aceitei na hora. Naquela época, mulheres como eu não tinham muitas oportunidades. O mercado de trabalho não abria portas para mulheres abandonadas, sem marido, sem experiência formal. Mas trabalhar na casa de Dona Estela me deu algo que eu não tinha há muito tempo: dignidade. Aos poucos comecei a recuperar minha força. Meu corpo ainda doía, a fraqueza ainda existia, mas minha vontade de viver era maior. E então, um dia, um pensamento me atingiu como um raio. Eu não precisava mais de Roberto. Não precisava da casa dele. Não precisava da aprovação dele. E, principalmente, não precisava mais carregar o peso do abandono. E meu filho? Depois de algum tempo, quando já estava mais estável, ele veio me procurar. Ele chegou tímido, sem jeito, segurando o chapéu nas mãos e olhando para o chão, como fazia quando era menino e sabia que tinha feito algo errado. Mãe, eu queria falar com você. Eu senti meu coração disparar, mas me mantive firme. Pois diga, meu filho. Ele respirou fundo, passou a mão nos cabelos e finalmente me olhou nos olhos. Eu queria pedir desculpas por como tudo aconteceu. Minha respiração ficou presa no peito. Eu queria chorar, queria abraçá-lo, queria dizer que estava tudo bem. Mas ele continuou. Eu não enxergava as coisas como eram. Eu cresci ouvindo o meu pai. Eu acreditei no que ele dizia. Mas depois que aquela mulher começou a viver na casa dele, eu percebi que você nunca foi o problema. Meu coração doeu ao ouvir aquilo. Eu nunca quis te machucar, mãe. Eu só não sabia como pensar diferente. Eu engoli em seco, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido entre nós. E agora, filho, você quer ter sua mãe de volta na sua vida? Ele hesitou por um segundo. Não porque não queria, mas porque sabia que não seria fácil. Quero. Mas eu sei que vai levar tempo. E eu entendi o que ele quis dizer. Roberto o manipulou desde pequeno. Isso não mudaria da noite para o dia. Mas pela primeira vez, ele estava tentando. Eu espero o tempo que for preciso, filho. Falei pegando suas mãos entre as minhas. Ele apertou minha mão de volta. E naquele momento, eu soube que não tinha perdido meu filho para sempre. A vida seguiu. E eu segui com ela. Os anos passaram. Continuei trabalhando. Fiz novas amizades. Encontrei um lar simples, mas meu. E um dia me olhei no espelho e percebi que eu estava viva. Eu tinha sobrevivido. Não precisei de Roberto. Não precisei do amor de um homem. E, principalmente, não precisei mais da aprovação de ninguém para me sentir inteira. Meu filho ainda era um pouco distante. O estrago que Roberto fez não desapareceu de um dia para o outro. Mas, com o tempo, a gente foi se aproximando. Aos poucos, a relação que parecia perdida começou a se reconstruir. E isso me bastava. Hoje, quando olho para trás, vejo que fui mais forte do que jamais imaginei.
E se eu pudesse voltar no tempo e dizer algo para aquela Valentina que sentou no banco da praça, sem saber o que fazer da vida, eu diria apenas uma coisa: você vai sobreviver e vai ser feliz de novo. E essa, meus queridos, foi a minha história. Uma história de dor, de perda, mas também de superação. Se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que a gente nunca sabe a força que tem até que ser forte seja a única opção. E eu quero saber de vocês. Vocês já passaram por algo que achavam que nunca superariam, mas conseguiram dar a volta por cima? Me contem aqui nos comentários. Eu adoro ler as histórias de vocês. E se essa história tocou o seu coração, não se esqueça de deixar sua curtida porque isso me ajuda muito a continuar trazendo mais relatos como esse. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações, porque tem muitas outras histórias emocionantes vindo por aí. Muito obrigada por me ouvirem até aqui, meus queridos. Nos vemos no próximo vídeo.